Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e nessa sexta-feira, você aí preocupado com o ataque do Fluminense, Hulk vem, não vem, Savarino, mas aí Paulo Angione falou no evento de lançamento do Campeonato Carioca e te deixou preocupado com a zaga, porque não vem nenhum zagueiro para essa primeira janela, para esse primeiro semestre. Falou que Nino não vem também, falou que Freitas não sai, então tem muita coisa para a gente falar. Além disso, tem também Fluminense fazendo seu segundo jogo pela Copinha e também time principal se reapresentando no CT Carlos Castilho, tá? Roda a vinheta que tem muito assunto e muita preocupação pra gente também. Antes de começar aquele pedido para você, primeiro o agradecimento, tá? Batemos 20 mil inscritos aqui no canal Gol de Barriga, então muito obrigado pela moral que vocês estão dando pro meu trabalho, o trabalho do Lucas que trabalha aqui comigo também, muito obrigado, tá bom? E aí, se você não é inscrito ainda, deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando que tem vídeo sobre o Fluminense todos os dias aqui no canal Gol de Barriga, além de live também. Hoje a live vai ser, pra gente trocar uma ideia aqui, vai ser 12h30, tá? Logo após a jornada do almoço, a gente faz a live hoje para trocar uma ideia que provavelmente tem mais novidade. Vamos lá, começando falando sobre Angione, né? Em evento do lançamento do Campeonato Carioca, Rafael Siqueira, nosso repórter lá de Jornada Capital 1902, estava fazendo a cobertura e Angione parou para falar com a imprensa. E falou algumas coisas. Não é normal o Angione falar, e para ser sincero, ele deu mais informação do que eu imaginava, assim, né? Ele é perguntado em relação ao Hulk, e a resposta dele é: com relação ao Hulk, está entregue ao Mário, só ele pode falar. Está tentando, mas eu não posso adiantar nada em relação a isso. Então, confesso que sim. Sobre o Hulk, ele realmente não respondeu muita coisa. Tem só a informação que a gente já sabia, que Mário Bittencourt está tocando essa negociação. Aliás, pergunta do Rafael Siqueira sobre qual o cargo do Mário Bittencourt, Angione responde: o Mário Bittencourt, por enquanto, está colaborando. Vamos aguardar a chegada do presidente Matheus Montenegro, mas ele vai estar inserido, sem dúvida nenhuma. Ou seja, a gente não sabe o cargo ainda, mas não sabe só a questão da nomenclatura, mas a gente sabe que, claramente, o Mário vai ser o homem que vai ficar à frente do futebol. Sobre o Savarino, a mesma coisa. Respondeu que está no processo, que ainda não tem nada concluído, mas espera que consiga concluir o mais rápido possível. E aí, até aí, respostas ok, nenhuma novidade para a torcida do Fluminense. Mas aí vem a novidade, e para mim uma péssima novidade, tá? Quando ele é perguntado pelo Rafael Marques, perguntando quantos reforços, ele responde que por enquanto a tentativa é um atacante e eventualmente um meia. Então aí a gente para analisar que só vai vir, se fechar o Hulk, só vai vir o Hulk, é um atacante. Ou seja, muito provavelmente Everaldo, John Kennedy e Lelê deve ser emprestado, até porque fez uma Série B ok e tem um valor barato. Agora, Everaldo, John Kennedy, um dos dois deve ficar para essa temporada, tá? Acredito que seja o John Kennedy, vai ficar para esse primeiro semestre aí. Então, acho que a gente já tem essa notícia. E ele diz, eventualmente, um meia, que ele está falando do Savarino, que apesar que o Fluminense vai usar ele um pouco mais aberto, ele é um meia. Aqui, esse eventualmente, eu não sei se não fechar com o Savarino, se o Fluminense vai atrás de outro jogador ou se não vai, tá? E aí ele é perguntado sobre o Nino e aí ele acaba respondendo sobre a zaga, né? Ele responde que a parte do zagueiro está completa e não se busca zagueiro. Eu vou ler tudo aqui porque aí eu acho que deixa bem claro isso aqui. Aí quando ele é questionado sobre o Nino, ele diz que o Nino é um sonho, mas que a gente entende que é praticamente impossível porque o clube não pensa em negociá-lo nesse momento. E sobre a pergunta sobre o Freitas, ele diz que não existe nenhuma, essa é outra surpresa, nenhuma possibilidade. Freitas é um jogador que o Fluminense conta e não tem nenhuma possibilidade nem de discutir. Vamos lá. Definidos, Freitas fica no Fluminense. E até aí, eu vou ser bem sério, eu sei que tem gente aqui que odeia o Freitas, tem gente que fala, cara, é uma loucura você recusar 5 milhões de euros pelo Freitas, mas pensando que o Fluminense só ficaria com 60% pelo preço que custou, e para mim o Freitas para ficar no banco, para entrar em jogo de Brasileirão, não me incomodaria. Sendo bem sincero, talvez você vá discordar e a gente está aqui para isso no canal. Aliás, quero o comentário de vocês aqui sobre isso. Mas o mais marcante é o Nino. A gente já esperava que provavelmente é uma negociação para a próxima janela, e eu vou falar disso daqui a pouco, porque ele diz que não vai trazer nenhum zagueiro. E estava todo mundo esperando o Fluminense anunciar um zagueiro. O certo para mim era contratar um zagueiro titular, para ser James e esse zagueiro e o Freitas ir para o banco. Mas a minha expectativa, conhecendo a gestão do Fluminense, eu acharia que ela ia apostar no Freitas titular e trazer um Léo Duarte da vida, que a gente teve informação do Wilson Forte que o Fluminense chegou a sondar, para compor o elenco. Mas não, o Fluminense vai dar all-in
e vai jogar 18 rodadas de Campeonato Brasileiro, toda uma fase de grupos da Libertadores e todo o Carioca com Freitas, James, Ignácio, o General Igor Rabelo e um moleque da base que a gente quer que tenha oportunidade, que é o Davi Schwindes. Mas tem 4, 5 jogos no profissional. É muito preocupante. Para mim, o Fluminense não tem nem qualidade e nem quantidade. Acho que a gente tem poucos zagueiros. Deus me livre, batendo na madeira aqui agora, o James se machuca, e James que é uma aposta, nunca vestiu uma camisa grande. Apesar de ter sido uma ótima contratação e fez um ótimo brasileiro, né? Jogou as 38 rodadas, muito bom no Mirassol. Mas é uma aposta. Mas, sei lá, ele machuca, a gente vai de Freitas e Ignácio para jogar 6 meses. Para jogar metade de um Brasileirão, praticamente. Então, é muito preocupante e me parece, aí não é informação, uma leitura que eu faço disso. Acho que a diretoria do Fluminense está muito confiante com a vinda do Nino no meio da temporada e está dando all-in, que é uma característica marcante dessa gestão, de apostar alto. Apostando que dá para levar com essa zaga até a metade do ano. Eu acho um erro, um erro grave. Posso estar errado. O James pode jogar muito e o Freitas jogar bem, não falhar, o Ignácio entrar bem, o Davi Schwindes ter espaço. Pode acontecer tudo isso. E aqui eu vou falar, cara, a diretoria acertou. Apostou todas as fichas e ganhou. Parabéns. Mas nesse momento, a minha opinião é que é um grande erro da diretoria não trazer nenhum zagueiro para esse começo de temporada, tá? Espero pelo menos que realmente venha o Nino no meio da temporada, mas até lá torcer para não dar nada errado e a gente conseguir continuar brigando até a gente reforçar esse time, tá? Quero a opinião de vocês aí. Vamos falar notícias mais rápidas agora, que essa foi a notícia principal, mas tem atualização sobre o Hulk. Você achando que ia ficar um vídeo sem o Hulk durante essa janela, e não existe isso, porque sempre tem atualização. E dessa vez a atualização do meu sócio e amigo Vitor Lessa, que está curtindo a vida na Europa ali, viajando, que ontem à tarde soltou a informação que Fluminense e Atlético negociam e tentam chegar a um acordo pelo atacante Hulk, como informado pela Joana de Assis no GE. No entanto, aí vem a informação de Vitor Lessa, a diretoria tricolor não pretende pagar pela transferência do atleta. A ideia é viabilizar a saída do camisa 7 através de outro modelo de negócio. Aí ele diz que o jogador quer muito vestir a camisa Fluminense, gostou da proposta e o clima da cidade do Galo ficou ainda pior após as declarações do jogador. Uma saída seria a melhor solução para todos. Ainda não há nada fechado e as conversas entre os clubes podem avançar nas próximas horas. Nas próximas horas não avançou porque estamos aqui de manhã já de sexta-feira e não tem novidade. Mas sobre o Fluminense não gastar dinheiro e tentar viabilizar outro modelo de negócio. O outro modelo de negócio que a gente tem é oferecer jogador. E eu confesso que analisando esse elenco, se você não for envolver nenhum moleque da base, que eu espero que a gente não envolva, que já tem o Wallace Davi indo em troca do Savarino, vocês sabem a minha opinião, que eu acho que o Hulk muda muito o nível do Fluminense e quero que o Hulk venha. Mas não dá para fazer nenhuma loucura. Hoje eu acho que jogadores que estariam num debate, e eu não tenho nem a certeza, é Serna e John Kennedy. Não os dois juntos, né? Ou entregar o John Kennedy ou entregar o Serna. Confesso que eu trocaria o John Kennedy pelo Hulk. Ah, pô, isso é meio óbvio. Não é meio óbvio porque o Hulk tem 39 anos e o John Kennedy teve uma proposta há 3, 4 meses atrás de 6 milhões de euros. Tudo bem que desvalorizou, mas eu acho que no mercado ele ainda vale mais do que ele está jogando. E o Serna parece que o empresário está oferecendo ele, então o Serna eu ficaria na dúvida, mas se eu souber que vai trazer o Savarino, eu arriscaria. Quero a opinião de vocês. Vocês trocariam Serna ou o John Kennedy pelo Hulk? Quero a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Esperamos que acabe essa novela hoje e amanhã, que acabe essa novela e que acabe positivamente o Fluminense, na minha opinião, com a chegada do Hulk, tá? Vamos falar dos últimos assuntos aqui para acabar o vídeo. Assuntos mais rápidos, mas não menos relevantes. Na verdade, um pouco menos relevante, sim, vou ser sincero com vocês. Mas o que é muito relevante é você deixar seu like e se inscrever no canal, tá bom? O Fluminense ontem jogou contra o Brasiliense. O Fluminense ontem jogou contra o Brasiliense pela Copinha e o time sub-20 ganhou de 1-0 e com o empate entre Esfera e Água Santa, o Fluminense lidera isoladamente o grupo 25 com 6 pontos. No domingo às 11 horas ele pega o Esfera para garantir a primeira posição. Vou ser sincero para vocês, tá? Eu gosto muito de Copinha, mas ontem, para quem acompanha em todos os canais que eu trabalho ali, que eu tenho, eu ontem estava fazendo live à tarde, tive reunião de trabalho logo depois, não consegui parar para ver o jogo, então eu analisei só os melhores momentos ali, e o que a gente viu foi um jogo com chance dos dois lados,
e um gol que o Isaac Gabriel, que é um jogador, um ponta-direita que eu nem conhecia antes da Copinha, sendo sincero novamente com vocês, fez um ótimo lançamento e o colombiano Palácios dominou bem e fez o gol. Tá? O Palácio eu não gostei na primeira partida, para quem não viu minha análise do primeiro jogo, eu assisti o primeiro jogo, não gostei do Palácio, mas fez o gol nessa partida, e o Isaac Gabriel vem sendo aparentemente o nome da Copinha, porque dos 3 gols ele participa diretamente dos 3. No primeiro jogo, os 2 gols. O primeiro, ele cava a expulsão do goleiro, né, e na falta o Wagner faz o gol. No segundo, ele participa da jogada que o Kelvin chuta e é pênalti, o Kelvin converte, e agora dá um belo lançamento para o Palácios, tá? Não é nada demais, acho que esse time ainda é um time que a gente não consegue confiar muito, porque tem 8 jogadores que vão se apresentar para jogar o Campeonato Carioca, então é um time muito desfalcado que só vai ser reforçado se o time passar de fase, mas esse time não chega, passar de fase não, né? Chegar um pouco mais longe, mas esse time sub-20 do Fluminense não chega longe numa Copinha desde a geração do Marco Júnior, do Julião, do Fabinho, daquela geração, né? E falando em reapresentar, ontem se apresentou o time principal do Fluminense, que não teve nenhuma surpresa. Eu tinha uma dúvida, por exemplo, se o Fuentes ia se representar, que para mim, com a chegada do Arana, é um jogador que deve sair por empréstimo para algum lugar, pelo menos o Fluminense precisa fazer isso, mas também se apresentou sem nenhuma novidade ontem na reapresentação. A tendência é que esse time estreie contra o Flamengo na 4ª rodada, lembrando que James, Arana e John Kennedy já tinham se representado antes. John Kennedy é porque decidiu voltar antes, que está querendo mostrar serviço, e está certo em fazer isso, apesar de eu não ter muita esperança, e James e Arana porque tiveram férias antes, né? Porque não estavam no Fluminense e não chegaram na semifinal da Copa do Brasil, então já se apresentaram para começar a treinar. Esses 3 jogadores podem começar na quarta-feira na estreia do Fluminense contra o Madureira. Falta pouco para o Fluminense começar a voltar a irritar vocês aí, me irritar também, mas ao mesmo tempo me dá muita alegria, porque Fluminense vai norteando a nossa vida aí, né? Feliz ou triste, mas eu não vejo a hora de voltar, já tô com saudade do Fluminense jogando, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e eu espero um convite, tá? Espero você aqui, 12h30, pra gente trocar uma ideia. É de torcedor para torcedor, um bate-papo, uma mesa de bar pra gente conversar, tá? Espero vocês, deixa o like, se inscreve no canal e mais uma vez, obrigado pelos 20 mil inscritos. Tamo junto.